Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a CNN noticiou esta manhã que os portugueses estão mais xenófobos e racistas e que os mídia têm incentivado os estereótipos dos imigrantes que, aliás, são boa gente, são cumpridores, não andam apoiados em estados sociais e não estão a entrar massivamente. Aliás, segundo os próprios, deixam mesmo claro que não estamos a ser vítimas de uma invasão. Vamos ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é interessante e que vale a pena ser explorada e, rapidamente, abordar um bocadinho este tema que eu acho que é uma notícia curiosa, no mínimo. Vamos ver, meus caros, onde é dito: mídia portugueses acentuam xenofobia e discriminação de imigrantes. Próximo inquérito irá focar na imagem que os imigrantes têm do resto da população e o tema da visibilidade mediática também será abordado. Os autores do Barómetro da Imigração, apresentado recentemente, consideram que os mídia em Portugal estão a acentuar a má imagem dos imigrantes com a repetição de estereótipos que mostram um país vítima de uma invasão. Bom, os mídia, para todos os efeitos, mostram a atualidade. E se a atualidade faz com que determinados estereótipos se acentuem, é porque provavelmente alguns estereótipos correspondem à verdade. Quer dizer, há que chamar um bocadinho as coisas pelos nomes. E também vamos ser honestos sobre esta questão de estereótipos que mostram um país vítima de uma invasão. Então estamos a ser vítimas de quê? Digam-me uma coisa: 400 mil pessoas entrarem no espaço de 3 anos, há portugueses a nascer a esta velocidade ou não? Se não há, está a haver uma substituição matemática populacional. Não é preciso nós gostarmos dos dados, não é preciso nós gostarmos das pessoas ou da sua cultura, é preciso acentuar que, se efetivamente há imigrantes a chegar a uma velocidade a que não nascem e ficam portugueses, está a haver uma substituição populacional. Não é preciso qualquer tipo de teoria da conspiração para afirmar isto. É uma questão matemática. Se entraram 400 mil pessoas em 3 anos e nós, no ano passado, tivemos à volta de 85 mil nascimentos e foi um recorde, e inclusive já estão incluídos os filhos dos imigrantes, nós percebemos que em 3 anos, com este recorde de nascimentos, temos sensivelmente 240 mil nascimentos. Sensivelmente 240 mil nascimentos. Tendo isto em conta, temos também que ter em conta que há portugueses que saem do país à procura de uma vida melhor, porque efetivamente este país começa a ser atraente para o terceiro mundo, mas não é atraente para os nacionais. As pessoas saem. Temos também que ter em conta que há um país muito envelhecido. Portugal é um país muito envelhecido. Tendo tudo isto em conta, os imigrantes que vêm em altura de trabalho, portanto, vêm numa fase da sua vida que efetivamente vão ter filhos, vão trabalhar, estão principalmente entre os 20 e os 40, se não me falha a memória. Isto não tenho a certeza, estou a dizer, eu acho que li estes dados, mas não tenho a certeza. E, portanto, objetivamente, todos estes dados indicam que estamos a ser vítimas de uma substituição populacional e no longo prazo é o que vai acontecer. No longo prazo, a este ritmo, vamos ser substituídos. Eu espero sinceramente que isto não choque ninguém, porque efetivamente tem que ser dito. Quer dizer, qual é que é a dúvida? É matemática. Não, os mídia não fazem campanha contra os imigrantes. Os mídia, muito pelo contrário, fazem campanha diária a favor da substituição populacional. É demasiado óbvio, quer dizer, sinceramente não consigo perceber. O inquérito alargado da Fundação Francisco Manuel dos Santos foi apresentado em dezembro e os seus autores, em entrevista hoje à Lusa, consideram que os mídias são responsáveis da má imagem dos imigrantes em Portugal, uma das conclusões do próprio estudo. Os mídias são responsáveis? Então, mas se fazem as notícias de coisas que os imigrantes fazem, nomeadamente crimes, quer dizer, querem que deixem de fazer as notícias porque estas pessoas são imigrantes? Querem que se faça como no Reino Unido, em que deixam de se reportar determinados crimes porque são cometidos por gangues de paquistaneses? É isto que querem que se faça? É neste país que querem viver? A dar impunidade aos criminosos e a deixar completamente vazios de informação os nacionais? É esta traição que querem fazer ao povo português? Porque é isso que estão a fazer. Sinceramente, por amor de Deus, os mídia que não fazem outra coisa senão alargar esta agenda de esquerda, desde comentadores, desde notícias que vocês fazem, do ponto de vista de objetivamente haver uma parcialidade nas notícias. O André Ventura, sempre que vai a uma entrevista na CNN, está em debate como aconteceu na última vez. Vocês têm uma agenda clara. E dizer que os mídia acentuam isto, quer dizer, se os mídia algum dia estiverem de certa forma equilibrados do ponto de vista da agenda, vocês vão-lhes chamar mídia de extrema-direita, eventualmente. Exemplo disso é a visibilidade mediática dada a uma rixa numa zona de Lisboa no domingo que causou apenas feridos ligeiros entre a comunidade do Bangladesh, afirmou Rui Costa Lopes do Instituto de Ciências Sociais. Foi uma rixa com facas.
precisamente por ser uma exceção e por ser chocante, é que esta notícia teve tanta visibilidade. Os mídia fazem dezenas, centenas, se não centenas de notícias diariamente. Há umas que têm visibilidade e há outras que não. Porque há umas que chocam e há outras que não. E as que chocam efetivamente são algumas delas cometidas por imigrantes. E portanto, querem que não se fale do tema? Pergunto ao Sr. Rui Costa Lopes, que tem todo o direito à sua opinião como qualquer pessoa num país livre. Quer que não se faça a notícia? Qual é que é a sua sugestão? Vamos definir tempos de antena para dar a determinadas notícias consoante os envolvidos? É isso que se está a dizer? Se os portugueses estiverem envolvidos, pode-se dar mais tempo de antena. Se estiverem estrangeiros envolvidos, temos que limitar o tempo de antena. Estou a perguntar, estou no plano do alegado. Eu acho que é importante ter isto em conta. Não é adequado este tipo de posicionamentos. Acho eu, pelo menos é o que me parece. Mas lá está, à semelhança do Sr. Rui Costa Lopes, eu também estou num país livre e temos os dois direito à nossa opinião. É necessário voltar a recordar sempre os critérios jornalísticos nas tomadas de decisão sobre o que é que faz notícias de capa. Afirmou, considerando que a rixa da Rua do Bem Formoso não abriria aos telejornais se tivesse sido noutro local ou se tivesse envolvido outras populações, como em Porto Alegre. Claro que abriria aos telejornais. Da mesma forma que o outro tiroteio no norte do país, efetivamente também abriu todos os jornais e abriu um debate. Efetivamente. Portanto, obviamente que abriria aos jornais. Se houvesse uma rixa entre portugueses com facas, vocês fariam todos questão de mostrar, precisamente até para contrariar o Chega. Portanto, quer dizer, objetivamente que isso seria feito. Até porque isto é o que vende. Portanto, achar que os meios de comunicação social só põem as notícias porque têm imigrantes, não. Os meios de comunicação social põem as notícias no ar porque elas vendem. Os meios de comunicação social vivem de audiências. E, portanto, as pessoas querem ver tragédias, é verdade, é tão simples como isto. E se as pessoas querem ver tragédias, o que vai acontecer é que sempre que houver uma tragédia, independentemente por quem é cometida, vai ser noticiada. E uma rixa com facas que envolve 7 feridos é uma tragédia que vai gerar capas de notícia porque as pessoas querem ver. E, portanto, acreditar que há crimes que não são colocados em capas de jornais porque são cometidos por portugueses e que os mídia também são de extrema-direita, quer dizer, isto já roça ao ridículo, sinceramente. A isso soma-se uma excessiva mediatização do fenómeno migratório, com filas enormes de pessoas para obter uma documentação na sede da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, como se existisse uma invasão em vez de se abordar a ineficiência dos recursos. Bom, mas eu acho que as duas podem ser verdade ao mesmo tempo. É tão simples como isso. Eu acho efetivamente que estamos a ser vítimas de uma invasão e que os recursos em Portugal são ineficientes. Eu acho que as duas podem ser verdades ao mesmo tempo. Não me parece que uma possa anular a outra. Eu acho que as coisas são completamente normais. Todos em Portugal compreendem que qualquer serviço, de um modo geral em Portugal, tem dificuldades em funcionar. Nós pagamos neste momento maior carga fiscal do que nos tempos da Troika e não temos serviços públicos que prestem. E, portanto, tendo isto em conta, nada funciona de forma plena neste país. Se nada funciona de forma plena neste país, a AIMA não seria uma exceção. Nós compreendemos todos isso. Os serviços públicos, de um modo geral, não funcionam em condições em Portugal. Isso é compreendido por 90 e muitos % dos portugueses. Agora, as filas que estão nas AIMAs, sejam em que zona do país for, na AIMA de Lisboa, na AIMA do Porto, seja onde for, essas filas são de uma invasão completa. Temos imensos imigrantes desempregados em Portugal. Porquê é que vamos importar mais pessoas e não se pega nos que cá estão e se põem a trabalhar? Porquê é que efetivamente uma pessoa que tenha o seu visto de asilo recusado pode permanecer no país mais 30 dias? Porquê é que esta pessoa permanece livre durante 30 dias no país com o seu visto de asilo recusado? Tem que ser deportada na hora em que se sabe que o visto efetivamente foi recusado. Estas pessoas, no mínimo, teriam que ficar em determinada zona com uma pulseira eletrónica ou alguma coisa do género. Estas pessoas não têm que andar livres no país com o seu pedido de asilo recusado. E isto é um dos exemplos. E estas pessoas não entram para as normas porque não são imigrantes legais. Se não tiveram o seu pedido de asilo aceite, efetivamente estão no plano dos imigrantes ilegais. E, portanto, porquê é que haveriam de andar 30 dias livres no país a cometer crimes e sabe Deus mais o quê? Meus caros, estamos efetivamente a ser vítimas de uma substituição populacional. É a matemática que o diz. Vocês não fazem medidas de incentivo à natalidade. A matemática diz que estamos a ser vítimas de uma substituição populacional. Nós não precisamos de ser teóricos conspiracionistas para dizer efetivamente que estamos a ser. Entrada de 400 mil em 3 anos. Temos sensivelmente metade desses nascimentos no espaço de 3 anos.
Há pessoas que efetivamente morrem. Temos uma população muito envelhecida que já não vai ter filhos. Os jovens saem do país. O que é que nos resta? Os imigrantes e efetivamente os poucos jovens que cá estão que não têm condições sequer para sair de casa, quanto mais para ter filhos. E portanto, estamos a ser vítimas de uma substituição populacional. A matemática diz, não é o Alexandre Sousa que o diz, não é o André Ventura que o diz, são os dados, é a matemática. Vocês gostam muito de dados e portanto têm aqui os dados, efetivamente. 400 mil pessoas entraram nos últimos 3 anos. Pessoas morrem, jovens saem, não têm filhos, não têm condições sequer para sair de casa, substituição populacional. Espero que tenha sido compreendido e que não haja muita dificuldade em perceber. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto que eu tinha para partilhar. Os mídia consideram que os portugueses são xenófobos e racistas e os autores deste barómetro da imigração consideram que os mídia têm incentivado a xenofobia e o preconceito, quando na verdade só têm noticiado aquilo que dá visibilidade, porque é isso que os meios de comunicação social fazem. Portanto, efetivamente era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já estamos a caminho dos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.